Boa tarde, aqui é o professor Roberto. Eu estive na entrevista hoje, fiquei de gravar a aula. E a aula é sobre leis de Newton. Eu tive que gravar aqui de maneira diferente do que eu costumo gravar no curso preparatório, né, online, porque lá eu utilizo o Meet. E eu tentei gravar aqui com a frente do celular, né, com a câmera da selfie, mas gravou ao contrário, então não ficou legal. As, as palavras saíram invertidas e a paródia que eu fiz, o violão também saiu. Eu toco com o violão virado para a esquerda, saiu para a direita. Então, estou posicionando aqui a câmera na direção do quadro. É a lei de Newton, né? Primeiramente, eu sempre deixo, né, a turma bem, assim, à vontade para perguntar o que quiser, né, tirar dúvida. Se quiser perguntar, tira a dúvida que quiser. Se perguntar uma vez, duas vezes, a quantidade de vezes que perguntar, eu vou responder, tento explicar de outra maneira, tira a dúvida que tiver. Tá? Eu só sempre sinalizo isso, que eu não gosto, né, que a turma retenha dúvida, porque são conteúdos cumulativos e para evitar, né, criar aquela bola de neve. Que aí vai acumulando dúvidas, chega no final, fica completamente perdido no conteúdo. Também costumo formular perguntas e, além de perguntar à turma, trazer perguntas para a própria explicação. Aqui eu estou usando de recurso, né, o quadro, porque seria assim, o quadro e a paródia. Então, leis de Newton. Antes de falar nas leis de Newton, né, eu vou fazer um resumo aqui, tá? Porque isso, na verdade, seriam umas 4 aulas por aí. O conteúdo é muito extenso. Então, isso está inserido na dinâmica, né, que faz parte do campo da física chamado mecânica. Na mecânica estão inseridos a cinemática e a dinâmica, né? Aí, se ninguém perguntar nada, eu já faria a primeira pergunta. Qual a diferença da cinemática para a dinâmica? Se ambas estudam os movimentos. Que a cinemática, aquela parte da velocidade média, movimento uniformemente variado, estuda queda livre, estuda-se os movimentos sem se preocupar com suas causas. Já a dinâmica não. Ela vai estudar os movimentos se preocupando com suas causas, o porquê aquilo ocorre. E a primeira teoria sobre esse assunto, né, está no livro Filosofia e Naturalis Principia Mathematica, publicado em 1687 pelo grande Isaac Newton, né, que explicou a forma ali completa de movimento dos corpos. Um trabalho que foi apoiado ali nos estudos realizados por Galileu Galilei, e por Johannes Kepler, outros dois monstros da física. E com esse trabalho, Newton conseguiu restabelecer as relações entre massa do corpo e seu movimento, surgindo por aí as 3 leis básicas, né, que posteriormente levariam seu nome, sua homenagem. Essa teoria, aí alguém poderia me perguntar, não, mas para que a gente estuda isso? Mas vou aplicar isso em quê? É uma pergunta muito importante, muito interessante. Para vocês terem noção, a teoria proposta por Newton, né, também chamada de mecânica clássica, permitiu que o físico Max Planck desenvolvesse a mecânica quântica e o grande Albert Einstein desenvolvesse a mecânica relativista. Isso seria visto
mais à frente lá da física, né? Nessa parte aí de física moderna, né? Porque é um estudo mais recente. Então é um outro campo da física. Então, nessa unidade aqui, vocês compreenderiam, os alunos compreenderiam, né, a diferença entre massa e peso, que embora algumas pessoas pensem que são sinônimos, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, porque nós somos atirados para frente quando um veículo é freado, né, a necessidade de o atrito que uma superfície precisa, né, que a superfície precisa ter um atrito para que nós consigamos caminhar sobre ela e por aí vai. Então eu coloquei aqui no quadro, logo abaixo ali de lei de Newton, força resultante. Então força resultante, né, e força. Vou dividir ali, tá? Antes de falar de força resultante, eu vou falar de força. O que é força? O que são forças? Primeiramente, força é uma grandeza vetorial, né? Ah, mas tem só esse tipo de grandeza, Roberto? Não. Há grandezas escalares e vetoriais. Ah, mas qual a diferença, Roberto? Seguinte. A grandeza escalar, apenas a intensidade, né, e sua unidade basta para definir. Por exemplo, massa. Ah, esse corpo aqui tem massa, o bloco tem massa de 40 kg. Uma grandeza escalar. Acabou, defini. Já uma força, aquele bloco ali tem uma força de 40 newtons. Né? Aí eu teria que complementar a definição. Ah, ele está ali numa pista horizontal, no sentido para a direita. Ou seja, porque o vetor ele precisa de direção, de intensidade e de sentido. Ele precisa dessas três características para definir. Apenas a intensidade não o define. E o que é uma força resultante? Está aí. É aquela força, quando eu tenho mais de uma força aplicada no corpo, de duas em diante, o corpo precisa de uma força que vai responder por ele, a qual nós chamamos de resultante. E quando duas forças estão ali na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma direção e sentidos opostos. A gente diminui direções ali no caso perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, a gente simplesmente calcula a resultante pela fórmula da raiz quadrada do quadrado da primeira mais o quadrado da segunda. Tá? Isso aí em sala de aula eu explicaria matematicamente o porquê. Porque no caso ali traça-se a resultante e aplica-se Pitágoras para se chegar a esse resultado. Então é uma ferramenta matemática ali, né, que os físicos utilizaram para se chegar nessa fórmula, como também nas outras, né? Tudo é matemática ali. Primeira lei de Newton. Antes da primeira lei eu esqueci de comentar sobre a massa. Massa, né, é a quantidade de matéria de um corpo, também muito bem definida lá em química, né? Eu costumo dizer que a química e a física têm assuntos em comum, né, que nós chamamos de físico-química. As duas estudam os mesmos assuntos, cada uma com a sua visão. Então a massa é a quantidade de matéria de um corpo. Tá? Essa quantidade de matéria que é em qualquer lugar, a mesma, né? Se o homem tem massa de 50 quilos, aqui na Terra ele terá na Lua, terá em Marte, terá em Júpiter, em qualquer lugar, terá, essa massa não vai mudar. Já o peso que nós vamos definir vai mudar. A massa, a unidade é quilograma, a unidade padrão, a unidade do Sistema Internacional de Medidas
Às vezes as questões passam em gramas, então nós temos que dividir por 1000 para transformar em quilogramas, que é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Ou as questões também podem trabalhar com tonelada. Uma tonelada são 1000 quilos, que é o mesmo que 10 elevado ao cubo quilogramas. E aí a primeira lei de Newton, né? Todo corpo em movimento tende a manter-se em movimento, todo corpo em repouso tende a manter-se em repouso, né? Contanto, exceto que uma força, né, extraordinária venha e mude isso, uma força externa, né? O que significa isso? Um exemplo clássico ali é quando nós estamos no ônibus. Estou no ônibus lá, estou em pé no ônibus, o ônibus está em movimento, eu também, né? Qualquer um de nós. Aí o ônibus dá aquela freada brusca de repente. Ele parou, mas nós vamos continuar em movimento. Por isso que a gente dá aquele impulso para frente. Isso é chamada aplicação da lei da inércia. Segundo a lei de Newton, que é chamado de princípio fundamental da dinâmica, ou PFD. Uma força aplicável à massa vezes a aceleração. Ou seja, força e aceleração são grandezas vetoriais, por isso que tem esse desenho aí de um vetor em cima, tá? Elas precisarão de intensidade, direção e sentido para defini-los. Então, para gravar fórmulas, né, são muitas fórmulas na física, a gente costuma utilizar frases. Um dos bizus ali, né, os macetes, é utilizarmos frases. E eu utilizo muito essa frase ali, né, física, meu amor, para essa fórmula aí. Porque F de física, M de meu, A de amor. Física, meu amor. Massa é diferente do peso, porque massa é quantidade de matéria. E o peso é o produto da massa de um corpo pela aceleração da gravidade, tá? Gravidade, cada lugar tem um. Da Terra, a gravidade da Terra é 9,8, tá, metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração. Mas aí os livros, né, arredondam para 10. É muito comum as questões, né, tentarem confundir. Um homem possui massa de 50 quilogramas aqui na Terra, né? Qual a massa dele lá na Lua? Qual a gravidade dele na Terra? Qual a gravidade dele na Lua? Aí colocam-se 3 perguntas na questão e, como eu já havia dito anteriormente, a massa é a mesma, não importa o lugar. Se ele tem massa de 50 quilos aqui na Terra, na Lua, em Marte, em qualquer lugar ele terá 50 quilos. A gravidade, nós temos que usar a fórmula aí, né? PMG, tá? PMG. E aí, (50 vezes 10, 500 newtons, tá? O peso é dado em newton porque também é uma força. Então é a mesma unidade que é dado a força, tá? A força é expressa em newtons, peso também, tá? Normal também, tração, que é a força de cordas também, tudo dado em newton, tá? Que é uma unidade descrita para força. Então, a força, qualquer tipo de força, será sempre dada, expressa por newton. Se fosse a gravidade da Lua, seria 1,6 vezes alguma coisa, tá? Cada lugar tem a sua gravidade.
Aí multiplicaria por 1,6 esse 50.